Junho chegou e com ele o aumento de casos de vírus como dengue, zika, chikungunya e até um novo vírus chamado Oropouche. E esse vírus já apareceu em vários estados do Brasil e nesse período, exatamente nesse período de junho, em que os vírus se espalham mais. Por quê? Porque o clima vai mudar, a umidade aumenta e aí, como consequência, os mosquitos vão se espalhar. E a verdade é uma só. Se sua imunidade estiver fraca, você vai virar alvo fácil. Josi, mas o que é essa imunidade? Por que ela cai? Gente, a imunidade é o sistema de defesa natural do nosso corpo. Nós temos células incríveis que fazem esse lindo trabalho. Nós temos células no nosso corpo que são chamadas de células T. E sabe qual é a missão dessas células? Elas têm uma missão muito especial. Quando entra um vírus no nosso corpo, elas vão lá, identificam o vírus e atacam. Nós temos outras células que são os soldados prontos para agir rápido. Essas células se chamam natural killer, ou a gente pode chamar NK, para facilitar a nossa vida. Então, quando a gente está comendo mal, dormindo mal, se estressando, ou com carência de algum desses nutrientes, de alguns nutrientes essenciais, o que acontece? Essas células, elas ficam lentas, ficam fracas, ou nem são produzidas direito. Aí o que acontece? O nosso corpo ele fica vulnerável. Você adoece, fica cansado, gripado, sem energia, o corpo não reage bem. E aí o que acontece? Se vier uma virose, da mais simples que seja, coitado do corpo, vai adoecer igual. Por quê? Porque a imunidade está baixa. Então, assim, quer começar a fortalecer sua imunidade agora? Preste atenção nessas dicas simples, porém extremamente poderosas. O primeiro passo é algo que você pode fazer e não depende de ninguém. Você pode apenas tomar sol todos os dias, pelo menos 15 minutos, né? Para que o seu corpo absorva essa vitamina D, que na verdade é um hormônio, e você consiga fortalecer sua imunidade. Uma outra dica é comer mais frutas, verduras e legumes. A terceira dica é dormir bem. Por quê? Porque o sono ele é simplesmente reparador. Outra dica é, vamos reduzir o consumo de açúcar e ultraprocessados? Outra dica, tudo aqui depende de você, tá? Praticar atividade física, mesmo que seja uma atividade física leve, você diga, Josi, eu não posso, eu tenho dor nas pernas, enfim. Você pode colocar várias questões, porém, faça alguma atividade física leve, só não fique parado, tá? Quando o corpo está em movimento, a imunidade, ela aparece, a imunidade, ela é fortalecida. E, claro, você também precisa beber bastante água, né? Tudo isso fortalece o seu sistema imunológico de forma natural. E se você já fez tudo isso, mas ainda se sente fraco, cansado e vive doente, pode ser que esteja faltando uma peça essencial. E é claro que eu estou falando dele. Quem, Josi? Claro que é o magnésio. Ele realiza uma força-tarefa no nosso corpo, organizando mais de 300 funções. Olha o que ele faz. Ele vai regular a inflamação, vai fortalecer as células de defesa, vai ajudar no sono, na energia, no equilíbrio do intestino e até na ativação da vitamina D, que eu falei para vocês, que é um hormônio. Então, sem ele, o corpo fica mais inflamado. Sem o magnésio, o nosso corpo fica sem defesa real. E onde é que eu encontro esse tal de magnésio, Josi? Na alimentação a gente vai encontrar nas folhas verdes, sementes, castanhas. Porém, né, segundo alguns estudos, cerca de 80% dos brasileiros, ou a grande maioria dos brasileiros, tem deficiência de magnésio. E provavelmente essas 20 pessoas, ou a minoria, né, que não tem essa deficiência, muito provavelmente elas fazem uma suplementação. Nós, brasileiros, em geral, nós temos essa deficiência porque o nosso pobre é muito pobre em magnésio. O nosso solo é muito pobre em magnésio, então a gente já nasce com deficiência de magnésio. E em alguns casos, pessoas jovens ainda, a partir dos 50 anos, 60, quando perdem toda a sua reserva de magnésio, as pessoas podem morrer. Vocês sabiam disso? Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla, por isso que é tão importante suplementar magnésio.
E não basta só saber que o magnésio é importante, tá bom? Nós precisamos também escolher a forma certa. Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença. É por isso que eu uso e recomendo o Pentamag. Já estou cansada de falar para vocês, vocês já estão cansados de saber, mas por quê? Nós precisamos de algo de qualidade, não compensa a gente colocar no nosso corpo qualquer coisa. Digamos que você tem uma Ferrari, você vai colocar qualquer combustível na sua Ferrari? É claro que não, né? Então, assim, o seu corpo é muito mais valioso e muito mais importante do que uma Ferrari. Então, você vai colocar o combustível certo, os suplementos certos, os alimentos certos, para que o seu corpo funcione da melhor forma possível. E o Pentamag, ele é produzido com alta tecnologia, com rigoroso controle de qualidade, e ele também segue todos os padrões da Anvisa. Então, cada cápsula passa por processos modernos que vão garantir pureza, concentração e segurança. Então, ele não contém glúten, não contém lactose, não contém ingredientes desnecessários, né? Porque, infelizmente, a gente encontra em outros suplementos. Ele é um suplemento com responsabilidade, é um suplemento altamente responsável. Algo que hoje em dia é muito raro de encontrar, né? Venhamos e convenhamos. Então, você não vai estar tomando qualquer magnésio, de forma alguma. Você vai estar tomando um produto feito por quem entende de ciência e cuida de verdade da saúde, tá? E é por isso que eu confio. Eu vou te falar sobre os 5 tipos de magnésio, eu vou tentar resumir, tá? Para que esse vídeo não fique muito longo. Então, assim, o magnésio, ele pode estar diretamente ligado à prevenção e resposta do corpo aos vírus, né? Esses vírus que a gente citou, Zika, chikungunya, o Oropost, né? São esses que estão em alta nesse mês. Então, assim, nós temos o bisglicinato, que ele vai regular o sono, vai reduzir o estresse, fortalecer o sistema imune, e principalmente, lembra daquelas células T que eu falei para vocês? Ele vai ajudar para que elas consigam, né, reagir melhor às infecções, tá? O dimalato vai combater a fadiga, o cansaço extremo, e que é muito comum após viroses, né, como dengue, chikungunya. O taurato, ele vai atuar no coração, porque assim, quando a gente adoece, o que acontece? Os vírus, eles acabam interferindo, né, acabam trazendo afetando, né, o coração e o sistema nervoso. Então, esse magnésio, ele vai proteger, ele vai manter o corpo regulado mesmo sobre esse estresse imunológico. O ascorbato, que está totalmente ligado à vitamina C, à absorção de vitamina C, ele tem uma potente ação antioxidante, antiviral, ele vai ajudar o corpo a combater os radicais livres, que muitas vezes esses radicais livres são gerados por infecções virais. Nós temos também o treonato, que tem alta afinidade com o sistema nervoso. Ele vai melhorar o foco, a memória, vai dar mais clareza mental. Por quê? Porque quando a pessoa tem uma virose, é normal, né, que ela fique com confusão, lentidão mental. Então, assim, é ideal também, né, que as pessoas suplementem, porque caso adoeçam, elas não fiquem assim, tá? Então, se você chegou até aqui, você entendeu, né, que precisa fortalecer a sua imunidade. E fortalecer não é só evitar a doença, é garantir que o seu corpo tenha forças para se reerguer, para prevenir, para reagir, para se recuperar, né? E com o Pentamag, você vai ter esses 5 tipos de magnésio em uma única cápsula, tá? É uma proteção real que vai do cérebro à imunidade. Os resultados são sentidos nos primeiros dias, como eu sempre falo para vocês, por causa da tecnologia que permite que o corpo absorva praticamente 100% do suplemento de forma muito, mas muito rápida mesmo. Então, não espera o corpo quebrar para cuidar, tá bom? Se antecipe, se fortaleça, viva com mais energia, com clareza, com resistência, porque quando o corpo está forte, vírus nenhum tem vez. Então, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo, entra no meu grupo no WhatsApp e vem entender como fortalecer o seu corpo com inteligência.